Olá, meus queridos, eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós trataremos da nossa sexta lição, que trata sobre a culpa humana e a graça de Deus. O nosso texto básico encontra-se em Romanos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. E o nosso versículo-chave encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. E o alvo da nossa lição é que você obterá uma visão geral sobre a culpa e as alternativas cristãs para vencê-la. A culpa é responsável por grande parte do sofrimento humano. Converse com pessoas deprimidas, solitárias, angustiadas, membros de famílias violentas, homossexuais, alcoólatras, doentes terminais, pessoas que estão passando por crises conjugais ou qualquer outro tipo de problema, e você descobrirá que a culpa faz parte da dificuldade delas. Primeiramente, nós precisamos entender o que é culpa. Bem, foram identificados vários tipos de culpa, que podem ser agrupados em duas categorias fundamentais: a culpa objetiva e a culpa subjetiva. A culpa objetiva é aquela que ocorre quando uma lei é quebrada e o transgressor é culpado, quer ele concorde com isso ou não. Foi o que aconteceu com Davi em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 15. A culpa objetiva pode ser dividida em 4 tipos. A primeira delas é a culpa legal. A culpa legal é a violação das leis da sociedade. Avançar um sinal vermelho no trânsito, por exemplo, é um sinal, ou melhor, é um exemplo da culpa legal. Em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, nos explica melhor sobre isso. A segunda culpa é a culpa teológica, é a desobediência às leis de Deus, e de acordo com as Escrituras, todos nós somos pecadores. Nós lemos em Romanos capítulo 3, versículo 23. Em terceiro lugar, a culpa pessoal é a violação de padrões pessoais e entrega aos apelos da própria consciência. Leia Romanos capítulo 14, versículo 22 e 23. E a culpa social? A culpa social é a quebra de uma regra que não está escrita, mas socialmente aceita como válida. Vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Bem, além da culpa objetiva, nós temos a culpa subjetiva. A culpa subjetiva é o sentimento de pesar, remorso, vergonha e autocondenação que frequentemente surge quando fazemos ou pensamos alguma coisa que consideramos errada, ou deixamos de fazer algo que deveríamos ter feito. Foi o que aconteceu com Judas Iscariotes, em Mateus capítulo 27, versículo 3 e 5, e com Esaú, Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. Deus pode usar qualquer um dos tipos de culpa, ou vários deles conjugados, para nos levar ao arrependimento e às mudanças necessárias, porque a bondade de Deus aqui leva você ao arrependimento. Quando as pessoas falam sobre culpa, geralmente se referem à culpa subjetiva, mas a Bíblia não usa a palavra culpa nesse sentido. As 3 palavras gregas traduzidas como culpa ou culpado referem-se à culpa teológica. Nesse caso, parece haver pouca diferença entre culpa e pecado. Bem, em segundo lugar, nós precisamos saber os conceitos de tristeza e de perdão divino. Será que é possível ajudar as pessoas a lidar com o pecado da culpa objetiva sem gerar sentimentos de culpa perniciosos? Para responder essa pergunta, vamos examinar os conceitos de tristeza. Tristeza construtiva e destrutiva, e o conceito de perdão divino. Primeiramente, a tristeza construtiva e tristeza destrutiva.
No texto de 2 Coríntios, capítulo 7, do versículo 8 ao 10, Paulo faz uma distinção entre a tristeza segundo o mundo, tristeza destrutiva, que parece equivalente à culpa subjetiva e que, por isso, só leva à destruição, e a tristeza segundo Deus, tristeza construtiva, que equivale à culpa objetiva, que resulta em arrependimento e restauração. O conceito de perdão divino, este é um dos principais temas da Bíblia. Embora algumas passagens o mencionem sem discutir o arrependimento, outras sugerem que pelo menos duas condições precisam ser satisfeitas para que Deus perdoe: o arrependimento e a disposição do pecador para perdoar. Em terceiro lugar, nós vamos ver as causas da culpa. Por que as pessoas se sentem culpadas? As razões podem ser muitas, como vamos apresentar a seguir. A primeira delas são as experiências passadas e expectativas irreais. Os conceitos individuais de certo e errado, bom e mal, geralmente se formam na infância. Na maioria das vezes, são os pais que transmitem esses padrões. Às vezes, esses conceitos vêm de líderes de igrejas que acreditam que o homem pode viver sem pecar. A melhor reação diante de padrões inatingíveis é a adoção de outros mais realistas. É claro que Deus espera que estejamos sempre nos esforçando para atingir o alvo da maturidade cristã. Temos isso em Filipenses, capítulo 3, versículo 12 e 16. Ele desaprova o pecado e a desobediência, mas enviou o seu Filho para que pudéssemos receber perdão e desfrutar de uma vida abundante, livre de pecados e culpas. Segunda causa da culpa é o sentimento de inferioridade e pressão social. É difícil saber se o senso de inferioridade gera sentimento de culpa ou se o sentimento de culpa que produz sensação de inferioridade. Vivemos num mundo que jaz no maligno, sofremos críticas e, por vezes, sem que percebamos, acabamos envolvidos inadvertidamente nesse tipo de pecado. Repreensões podem evocar sentimento de culpa, tanto na pessoa que critica quanto na que é criticada. E cada uma delas procura aliviar sua culpa como pode, criticando outras pessoas e se justificando. Isso foi o que aconteceu com o filho mais velho no relato do filho pródigo. Temos isso em Lucas capítulo 15, versículo 25 ao 30. Em terceiro lugar, o mau desenvolvimento da consciência. Muitas pessoas aprenderam a pensar de maneira rígida sobre o certo e errado. Estão convencidas de suas próprias imperfeições e incompetências, têm medo de fracassar ou ser castigadas e não conhecem direito o perfeito perdão de Deus. Sendo assim, embora estejam na nova aliança, em que as leis foram escritas no coração, vivem como se estivessem na antiga aliança, em que as leis foram escritas em pedras. Em quarto lugar, as influências sobrenaturais. A culpa objetiva teológica e os sentimentos de culpa subjetiva entram na história da humanidade a partir do pecado original. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 10. São instrumentos do Espírito Santo para nos convencer do pecado. Veja João capítulo 16, versículo 8. Mas podem ser usados contra nós pelo diabo. Leia Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Em quarto lugar, nós vamos ver os efeitos da culpa. A culpa pode ter várias consequências. Infringir a lei pode levar à prisão e condenação, mesmo que as pessoas não se sintam culpadas. A culpa social pode gerar críticas de outras pessoas. A culpa pessoal leva muitas vezes à autocrítica e à autocondenação. A culpa teológica tem consequências ainda mais sérias. Deus, que é justo e santo, não faz vista grossa para o pecado. De acordo com a Bíblia, a punição para o pecado é a morte. Embora Deus, por sua graça, perdoe e dê vida eterna quando
depositamos nossa fé em Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Temos isso em Romanos, capítulo 6, versículo 23. As pessoas geralmente procuram aconselhamento por causa de sentimentos de culpa. Esses sentimentos exercem influência de diversas maneiras. A primeira delas são pensamentos defensivos. Esses se manifestam quando colocamos a culpa nos outros, negamos o erro cometido, afastamos-nos das pessoas ou procuramos boas razões ou desculpas para justificar nossas ações. Mas, agindo assim, corremos o risco de repetir esse mecanismo indefinidamente. Em segundo lugar, reações de autocondenação. Sentimentos de culpa quase sempre geram ansiedade e sentimentos de inferioridade, inadequação, fraqueza, baixa autoestima, pessimismo e insegurança, que são meios da pessoa se condenar. Em alguns casos, ocorre a autopunição e até mesmo propensão a acidentes. Frequentemente, a pessoa tem ira reprimida. Essa foi a reação típica de Caim em Gênesis capítulo 4, versículo 13 e 14. Em terceiro lugar, as reações físicas. O sentimento de culpa, como qualquer outra reação psicológica, pode gerar sintomas físicos. O corpo enfraquece e acaba entrando em colapso. Essa ocorrência se chama somatização. Se duradoura, pode tornar-se uma patologia. Davi testemunha isso no Salmo 32, versículo 3 e 4. Em quarto lugar, a dor moral. A dor moral diz respeito a uma profunda angústia moral provocada no indivíduo pela compreensão de ter cometido atos com consequências reais e terríveis, mesmo que investido de autoridade do Estado. É o caso dos americanos veteranos de guerra no Vietnã e outros tantos personagens correspondentes no Brasil. O apóstolo Paulo confessou esse tipo de culpa no processo da sua conversão e vocação. Temos isso em Atos capítulo 22, versículos 19 e 20. Em quinto lugar, o arrependimento e perdão. Graças a Deus, muitos de nós aprendemos a aceitar o fato de que somos pecadores, a confessar nossos pecados a Deus e aos outros, deixá-los e descansar, satisfeitos na certeza de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lemos isso em 1 João, capítulo 1, versículo 9. O nosso quinto ponto trata ou diz respeito ao tratamento adequado para a culpa e para os culpados. É bom lembrar que o que Deus espera de nós não é a perfeição, mas sim uma tentativa sincera de fazer sua vontade conforme a entendemos e da melhor maneira possível. O Deus compassivo também ama incondicionalmente e perdoará os nossos pecados sem exigir de nós expiação e penitência. Isso não é mais necessário, porque Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Lemos isso em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. O que foi explanado até aqui é a teologia básica, e é com essa atitude e ajuda de Deus podemos aceitar, amar e perdoar a nós mesmos e aos outros. Esse é o ponto de partida fundamental do tratamento cristão adequado para a culpa e para os que se sentem culpados. Sugerimos outros pontos importantes. O primeiro deles, compreender e aceitar os culpados. Pessoas que têm sentimento de culpa frequentemente se condenam e esperam ser condenados pelos outros. Nossa tarefa não é condenar. Em vez disso, devemos nos aproximar dos outros com amor e vontade de ajudar, e como nosso Deus, aceitar o pecador, apesar de não aceitarmos o seu pecado. Podemos ler isso em João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Em segundo lugar, ajudar os pais a transmitir bons valores. A prevenção dos sentimentos de culpa perniciosos começa com os pais. Por isso, eles precisam aprender a inspirar seus filhos o compromisso com a palavra de Deus e discipliná-los de uma forma que não mostre apenas as falhas, mas também inclua amor, incentivo e perdão.
Em terceiro lugar, devemos ajudar as pessoas a encontrar bons valores. Grupos religiosos autoritários podem tentar, provavelmente em vão, impor novas às antigas convicções éticas que funcionavam no passado. Muitas vezes isso leva à condenação dos que não se ajustam e intensifica a culpa em pessoas que não seguem os padrões impostos. O que parece mais construtivo é permitir que as pessoas expressem sua confusão quanto aos valores, mas procurem, com a ajuda de conselheiros cristãos, valores éticos provenientes da Bíblia e coerentes com os seus ensinamentos. Temos isso em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Em quarto lugar, ajudar os membros a compreender os valores. Os membros da igreja devem receber ajuda para entender os elevados padrões de Deus. Todo crente deve entender que Deus compreende a nossa fraqueza e quando caímos, Ele sempre está pronto a nos perdoar graciosamente. É bom lembrar que há duas maneiras de aprender sobre o perdão. O primeiro é experimentá-lo e o segundo é praticá-lo. Temos isso em Mateus, capítulo 18, versículos 32 e 33. Concluindo a nossa lição, nem todos os sentimentos de culpa são ruins. Algumas vezes eles nos levam a confessar o pecado e a agir de modo mais construtivo. Veja o exemplo do apóstolo Pedro antes e depois do Pentecostes. No entanto, os sentimentos de culpa são nocivos quando perduram sob a forma de influências paralisantes. São esses sentimentos de culpa perniciosos que queremos evitar e eliminar. Nenhum de nós vai alcançar a perfeição nesta ou em outra área aqui na Terra. Apesar disso, somos aceitos por Deus, recebemos o perdão incondicional quando confessamos nossos pecados e temos a garantia de que um dia alcançaremos os padrões divinos por causa do que Cristo fez e está fazendo em nosso favor. Lemos isso em Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Bem, queridos, chegamos ao final desse podcast e esperamos, como sempre, que ele venha a ajudar, que ele venha a esclarecer, que ele venha a ser um instrumento, uma ferramenta para o seu crescimento, para o seu aprendizado, para o seu desenvolvimento. Então, desejamos a todos um forte abraço, um beijo no coração e a gente se vê no próximo podcast.